A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, nos guie nesta leitura, Pai, que a Tua palavra, Senhor, que os Teus ensinamentos entrem em nossos corações e nos direcione cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Ontem nós terminamos Números, que lemos o último capítulo, que foi o 36, que foi em relação a casamentos, que só poderiam se casar pessoas da própria tribo, não poderiam se casar com outras tribos, para que não houvesse divisão das terras para outras tribos, para não misturar as terras das tribos. Hoje a gente vai começar no quinto livro de Moisés, que é o Deuteronômio. E no primeiro capítulo já vem o discurso de Moisés, Eles já estavam na terra de Canaã, já foi dividido as terras, já está tudo, cada um no seu canto, como Deus havia prometido. E estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe, onde jornadas há desde Horebe, caminho de Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no 40º ano, no 40º ano, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos parti. Ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, a planície e a montanha, ao vale e ao sul, a margem do mar, a terra dos cananeus e a Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Isso aqui é uma parte da história, Sinai, do Monte Sinai. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças? Escolhei homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponhas por chefes sobre vós. Aqui Moisés está relembrando de tudo o que aconteceu e está declarando ao povo de Israel. Versículo 14. Então vós me respondeste e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50 e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. Lembra que isso aqui foi, inclusive, Deus usou Jetro, o sogro dele, para dar essa direção a ele, porque ele vivia muito cansado, atendendo todo o povo. Então, Deus usou Jetro para dar a sugestão de que ele colocasse autoridades, que ele colocasse autoridades em pequenos grupos e chegasse a ele somente o que fosse mais grave, delegasse poderes, E no mesmo tempo mandei aos vossos juízes, dizendo: Ouve a casa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes.
pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois a montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homem adiante de nós para que nos espiem a terra e nos ensinem o caminho pela qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que tomei de vós 12 homens, de cada tribo um, e foram e subiram a montanha. Chegaram até o vale de Escol e os espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Aqui lembra que foram os espias que foram à terra de Escom, a terra dos Enaquins, onde era a terra dos gigantes, que era a terra prometida a Deus. Lembra que somente Josué e Caleb que realmente tiveram fé na palavra de Deus e concordaram que realmente era uma terra que mana leite e mel. Inclusive trouxeram, lembra aquele cacho de uva que eram carregados por 2 homens, porque o cacho era muito grande. Para onde subiremos, aí no versículo 28, para onde subiremos, nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos de gigantes. Lembram que 10 deles falaram só a parte pior que existia da terra, que era a terra fortificada, que era a terra de gigante. Então todo o povo de Israel acabou se rebelando, né? No versículo 30, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo ao que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devereis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei de dar-vos aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortaleça-o, porque ele a fará herdar a terra, fará herdar a Israel. Aqui lembra, né? Deus mandou Moisés falar com a rocha para que desse água, e ele, revoltado, indignado com a reação do povo, acabou irado e bateu na rocha, feriu a rocha, né? Para você ver que a ira nos faz fazer coisa errada. Então, no momento de ira, a melhor coisa que a gente faz é parar, respirar fundo, esperar se acalmar para daí então tomar uma decisão, para daí então falar alguma coisa, para não correr o risco de falar o que não se deve. Então, e deles, só Josué, de toda aquela geração, dos 20 anos acima, morreram-se todos, que a terra tragou. Lembra que a gente leu isso, né, em Números. E somente as crianças, né, o pessoal de 19 anos abaixo, e da geração de Moisés, somente Josué e Caleb, que realmente entrariam na terra prometida. 38. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortaleça-o, porque a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presas serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão.
Porém, vos virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo que o Senhor nos ordenou, o Senhor nosso Deus. E armastes-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes a subir a montanha. E disse-me o Senhor: disse-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Aqui foi na época na terra de Escom, na terra dos gigantes, lá no cacho de uva, lembra? Então, aqui eles foram pelejar, alguns deles resolveram ir pelejar contra subir a montanha e pelejar contra o pessoal de lá, só que Deus já tinha dito que não era para ir, mesmo assim eles foram, e o que aconteceu? Todos morreram, né? Aí no versículo 43, porém falando-vos eu não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, por ali vos demorastes muito. Agora no capítulo 2, a jornada de Cádiz até Moabe. Depois, aqui lembrando que no livro de Deuteronômio, pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai relembrando tudo que a gente leu no livro de Números, né? Numa parte mais resumida. A jornada de Cádiz até Moabe. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto, a caminho do Mar Vermelho, como o Senhor lhe tinha ordenado, como o Senhor tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá a ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Se eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Lembrando que Esaú também era um servo de Deus, lembra? Esaú era um servo de Deus, então ele tinha a herança dele ali. Então Deus falou: não, eles vão ter medo de vocês, mas deixa eles de boa, não mexe com eles não, porque eles também são meu protegido, a terra realmente pertence a eles. Vocês só vão passar e vão chegar na terra que eu prometi. No versículo 6, comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamamos de Emins. Outrora os oreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Então, os filhos de Esaú também passaram pelo mesmo processo, né? Guerreando para conquistar a terra prometida a eles, né? No caso dos filhos de Israel, a terra prometida era Canaã. No versículo 13, levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered, assim passamos o ribeiro de Zered, e os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos,
até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, eu lembrei, na realidade eu falei da terra que se abriu, a terra se abriu para consumir o povo de Corá, que foram aqueles rebeldes que estavam murmurando contra Moisés, né? Agora a geração, Deus esperou o tempo de cada um durante 40 anos para que todos se fossem. Não matou eles de uma vez, não. Cada um morreu à sua maneira. No 16, e sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque a terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam os gigantes e os amonitas, os chamavam zanzumins, um povo grande e numeroso, alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como os fez os filhos de Esaú que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus. E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em Azerim até Gaza e habitaram no lugar deles. Versículo 24, a conquista da Transjordânia. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Amon, eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles a peleja. Aqui já começa a terra, o caminho realmente à terra prometida, né? Ou seja, se foram 40 anos no deserto, então demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Então faltam 2 anos aqui ainda, porque aqui levaram-se 38 anos até que morreram todos, né? Então mais 2 anos de peleja para poder entrar na terra prometida. Pelo menos foi o que eu entendi aqui, né? No versículo 25, neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a tua fama temerão diante de ti e se angustiarão. Aqui Deus já começa a fama de Deus a precedir ele, né? Chegar antes de Moisés. Quando Moisés chegar à terra, todos na realidade já saberão quem é Moisés, quem é o povo de Israel, sabendo que são o povo do Deus único, do Deus Todo-Poderoso, né? Versículo 26, então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, e os moabitas que habitaram em Ar, até que eu passasse o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, para a guerra em Jaza. E o Senhor nos deu... Gente, me perdoem, de vez em quando está mexendo um pouquinho aqui, a minha cachorrinha aqui embaixo, que fica do meu lado o tempo todo, viu? Versículo 33, e o Senhor nosso Deus o entregou a nós e ferimos a ele, e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém, somente tomamos por preso o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que estava à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nos deu
tudo isso o Senhor nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a terra à margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo para a guerra em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhes-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbrom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. E destruímos-las como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Para você ver aqui, né? Mesmo com toda a dificuldade humana, porque eram grandes cidades, cidades fortificadas, mas quem destruía ali, na realidade, não era o povo de Israel, era Deus que realmente ia à frente. Deus estava com o povo de Israel, por isso essas cidades eram destruídas. Porque no momento que Deus se afastou do povo lá no Monte Esbom, na montanha lá de Esbom dos gigantes, no momento que ele se afastou, os soldados morreram, os soldados de Israel morreram, porque não acataram uma ordem de Deus, que era para não subir as montanhas, né? No versículo 8. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. Os sidônios a Armon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, todo o Gileade, todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. A divisão da Transjordânia no versículo 12. Tomamos, pois, a esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, e está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade com suas cidades. Tenho dado aos rubenitas e gaditas. Lembrando que os rubenitas e gaditas, né, eles ficaram aquém do Jordão, antes do Jordão, que eles pediram a terra, porque a terra era boa para gado, e eles trabalhavam com gado. No versículo 13, e o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. E meia tribo de Manassés também, que ficou aquém do Jordão. Meia ficou antes do Jordão e a outra metade ficou após o Jordão. Toda aquela região de Argobe, por toda Bazã, se chamava Terra dos Gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até ao termo dos Gesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome, Bazã Avote Jair, até este dia. E Maquir dei a Gileade. Mas aos rubenitas e gaditas dei a Gileade até ao ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão do limite, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote e Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades,
que já vos tenho dado. Lembrando que o acordo deles, né, entre os gaditas, os rubenitas e a meio tribo de Manassés, que ficaram antes do Jordão, eram que os seus pertences e as suas famílias ficariam nas terras, né, antes do Jordão, mas o exército passaria junto com o povo de Israel para pelejar pelo restante da cidade, pelo restante da terra prometida. No versículo 20, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo, os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Olha que maravilha, gente, que sensação maravilhosa você ter em ver que é Deus que está pelejando por você. Então a gente não deve se preocupar, pelo contrário, a gente tem que ter fé e se manter firme, porque a peleja é de Deus, é Ele que combate por nós. Versículo 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Aqui Deus mais uma vez confirma, né, que Moisés não verá, Moisés não possuirá a terra prometida, né, por desobediência a Deus, pela ira que ele teve quando o povo murmurava, ele desobedeceu a Deus e assim ele não pôde usufruir da terra prometida. Mas um consolo que ele pôde ver a terra, né? Ele com seus olhos ele conseguiu alcançar, ele conseguiu fitar toda a terra prometida, do leste ao oeste, do norte ao sul, e preparou Josué, porque Josué que ia atravessar o Jordão com o exército. E amanhã a gente continua, amanhã a gente vai ver na planície de Moabe, tá? E sempre bom ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que a sabedoria vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então amanhã a gente continua, espero que você esteja gostando desses vídeos. Mais uma vez lembrando que no meu canal tem todos os vídeos anteriores, eu não apaguei nenhum. Você pode acompanhar a leitura desde o começo. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por Tua palavra, Senhor, obrigada por Tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, continue nos ensinando, Pai, que a gente possa se aproximar cada vez de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, somos pecadores, somos um povo obstinados, mas precisamos de Ti, Senhor, da Tua direção. Eu peço a Ti que abençoe essa pessoa que está me escutando agora, Senhor, derrama a Tua unção sobre ela, direcione-a cada vez mais para perto de Ti, que caia por terra toda obra inimiga, toda seta maligna direcionada a ela, Senhor. Os que estão em seu caminho, que sejam fortalecidos em Tua fé, Pai. E os que não estão, que tenham a oportunidade de experimentá-lo, que tenham a oportunidade de sentir a paz que somente o Senhor é capaz de dar. Eu peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Que Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.